Pedro, boa noite. Everson, Olá, Rádio 102 FM. Há 24 anos, o Bragantino não vencia o Corinthians aqui em Bragança Paulista. E desde que houve a fusão de Clube Atlético Bragantino para Red Bull Bragantino, em 2020, 21, 22, nos 3 confrontos de Campeonato Paulista, eram 2 vitórias do Corinthians e 1 empate. E hoje o Bragantino quebra essa sequência de não ter vencido o Corinthians no Campeonato Paulista desde a formação do Red Bull Bragantino. Quanto isso é significante para o começo do teu trabalho e para dar uma reerguida nesse elenco que não fez uma temporada boa em 2022? Boa noite. Boa tarde. Não tinha ideia desses números, sabia que sempre que o Corinthians tinha passado aqui, apesar de ter ganho e ter esses resultados, tinha sofrido. A equipa colocava sempre muita intensidade no jogo, e foi essencialmente isso que procuramos. As expectativas era que a equipa pudesse trabalhar com a intensidade que o fez, pudesse trabalhar com esse sentido coletivo numa equipa que quer atacar, como eu disse aqui na estreia, quando não tem a bola, ataca a bola, quando tem a bola, ataca o gol. Penso que foi representativo desse tipo de comportamentos, e é em relação a isso que nos temos que suportar, em relação ao crescimento da equipa. É óbvio que começar a ganhar é sempre bom, começar a ganhar com esses dados e é um adversário que tem a dimensão que tem, também é bom. Mas agora o nosso pensamento, depois dos jogadores chegarem em casa, desfrutarem, que é importante desfrutar, amanhã quando chegarem de novo às 7h30 da manhã ao CT, a cabeça já tem que estar no São Bernardo e já tem que estar na mesma intensidade e no mesmo nível de exigência e no mesmo nível de comportamento em relação àquilo que se segue. Este tem que ser sempre a forma de estar. E em relação a isto estamos satisfeitos. Não podemos também esquecer que foram apenas 2 semanas de trabalho, 2 semanas de trabalho que facilitou muito toda a organização que o clube tem como estrutura, toda a visão que o clube tem em termos da forma como quer que a equipa jogue, e o casamento que temos entre os jogadores que também têm perfil para jogar esse jogo, e a nossa própria ideia de jogo nesse sentido facilitou tudo isso. Felicitar os jogadores pelo grande jogo que fizeram, pelo grande sacrifício que fizeram, e pronto, estão de parabéns por termos começado desta forma, com uma vitória, sobre uma equipa que tem essa dimensão, e sendo sempre importante também algo que é manter o golo a 0. Isso para nós é importante, não no sentido defensivo do termo. Na primeira parte, por exemplo, o Corinthians apenas teve um remate à nossa baliza. É uma equipa ofensiva, mas que ofensivamente também defende, e aliás o golo vem de um momento desses de pressão alta, onde conseguimos roubar a bola e atacar a baliza adversária. Então, este é o caminho, há que respeitá-lo, há que estar de parabéns, mas há que querer continuar o caminho para a frente. Mr. Pedro Caixinha, Sérgio Louredo, Rádio Futebol Total. E o torcedor que está nos ouvindo, não estranhe. Ele acabou de falar amanhã, 7h30 da manhã. É trabalho. Amanhã já começa cedo, e assim tem sido, né, desde a sua chegada. O resultado, não a vitória. O resultado foi mentiroso, porque o Cássio, que é um grande goleiro, Copa do Mundo, fez pelo menos 3, 4 defesas para salvar o Corinthians. Vendo a reação dos torcedores corintianos, é que saiu barato. Foi pouco por aquilo que o Red Bull Bragantino mostrou. A sua sensação também é essa? Satisfeito com o 1-0, mas ainda com tudo aquilo que foi proporcionado pelas finalizações, arremates desse time, que poderia ter realmente feito um placar muito maior? Sim, eu penso que a equipa teve esse jogo, esse futebol muito agressivo que nós queremos ter, muito ele fruto daquilo que é a nossa dinâmica e intensidade defensiva, onde conseguimos depois traduzir isso em situações ofensivas e de chegada em condições de finalização. Penso que foi isso que fizemos. Obviamente o Cássio fez o trabalho deles. Eu penso que os momentos da nossa definição foram bons, mas há que dar esse mérito ao Cássio. O resultado é o que é, não vou estar a discutir sobre esse tipo de situações. Valeu 1-0, ficámos satisfeitos. Podíamos ter obviamente marcado mais golos, se calhar não sei quem nomear o homem do jogo, mas provavelmente o Cássio. O Arthur também é muito merecido, mas o Cássio também, pelas intervenções que teve, também poderia estar aí a par do Arthur. Um a tentar fazer o golo e o outro a tentar evitá-lo.
Boa tarde, Caixinha. Boa tarde. Parabéns pela vitória de hoje. Eu queria uma avaliação sua com relação à experiência de jogar no futebol brasileiro. Se você viu alguma diferença, por exemplo, do futebol mexicano, que você teve totalmente a experiência de jogar, treinar dois times de muita tradição. E uma segunda pergunta resumida é sobre a avaliação que você está tendo com relação ao Bragantino na Copa São Paulo, porque o time está indo bem, tem uma boa campanha e tem jogadores que estão se destacando, né? O caso do Kosei Okazawa, que veio do Japão para jogar a Copinha. Como que você analisa tudo isso daí também? Bem, começando por essa última parte, nós ainda não tivemos a oportunidade em 2 semanas de conhecer toda a dimensão e toda a estrutura do clube, até porque os CTs estão, penso que a 2 horas de distância, ainda não tivemos a oportunidade de visitar, mas sim dentro da dinâmica que foi o Sub-23, que foi o primeiro jogo que nós fizemos. No final da primeira semana já tivemos a oportunidade de ter para este Paulista alguns jogadores da chamada lista B, que são 5, são um total de 5 e que estavam todos eles aqui no banco hoje. Então temos essa aproximação e vamos ter sempre espaço em relação àquilo que é a oportunidade de ter jogadores a treinar connosco ou, se possível, também a participar nos jogos. A primeira parte, a experiência de jogar no Brasil. Eu penso que tem muito a ver com aquilo que é o perfil da nossa equipa, o perfil de jogo da nossa equipa. Nós temos acompanhado agora, desde que começou o Paulistão, alguns jogos, vê-se claramente que os jogos são jogados em espaços mais largos, em espaços mais amplos, e o que nós queremos é precisamente o contrário, é que o jogo seja muito mais intenso, que a equipa seja muito mais curta, que a equipa possa estar sempre junta, possa estar sempre compacta, participe coletivamente a atacar, participe coletivamente a defender, e essa é uma característica de a nossa equipa vai ter que manter e aumentar esses níveis de comportamento daqui para a frente. Sabemos que o futebol brasileiro tem uma qualidade tremenda. Qualquer equipa tem jogadores que podem fazer o desequilíbrio, tem uma qualidade individual tremenda e também as equipas já têm um grande nível de organização. Ainda hoje, até a hora do almoço, antes do nosso almoço e da nossa palestra, eu já estava a analisar o São Bernardo e tem uma equipa interessante, é uma equipa bem organizada, montada num 3-4-3, sabem muito bem o que têm que fazer durante o jogo e com certeza também não vai ser um jogo fácil nesse sentido. Por isso, merecem-nos o nosso respeito em todos os níveis, mas o futebol brasileiro, obviamente, é um futebol conhecido a nível mundial pela qualidade que tem nos seus jogadores e aquilo que entretém aquilo que são as pessoas que seguem as suas equipas. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que você falasse sobre algumas movimentações do ataque. A gente viu que o Arthur começando pela direita, aparecendo pelo meio até para fazer o gol, se aparecendo muito para as transições, ele participou de várias transições ofensivas. E eu queria que você falasse também sobre as variações ofensivas. O time criou com várias oportunidades de várias formas diferentes. Foi em torno de 19 finalizações, arremates no jogo. E eu queria que você fizesse uma avaliação disso e explicasse algumas dessas movimentações. Nós tínhamos analisado o Corinthians dentro daquilo que tinha sido o confronto ou o jogo que existiu o ano passado, penso que também no Campeonato Paulista, quando o Fernando Lázaro era treinador nesse momento também, e procurámos identificar aí algumas dinâmicas e comportamentos do adversário para preparar o jogo, que só fizemos apenas muito mais só hoje em termos da palestra, porque preocupámos ao longo das 2 semanas muito naquilo que são os nossos comportamentos e é isso que vamos fazer. O que é que nós tínhamos identificado? Primeiro era uma estrutura A3, 4-3-3. Acompanhámos, obviamente, as notícias ao longo da semana e entendemos que eles iam jogar num 4-4-2 em diamante, em rombo no meio. Isto teria ali algumas ligeiras alterações na forma como nós nos tínhamos que parar em termos da nossa pressão alta na saída do tiro de meta deles, que nos causou ali alguma indefinição no princípio, mas depois rapidamente acertámos, e também em termos daquilo que era a forma como eles iam pressionar no nosso tiro de meta. Para entrar na dinâmica ofensiva, o que é que nós verificamos? Normalmente uma estrutura de rombo no meio, de losango no meio, quem sai sobre o espaço lateral, quem faz a basculação sobre o espaço lateral, sobre o lateral contrário, é um dos meias, não é? E então, indo dos meias, basculando com 3, quer dizer que se um dos nossos meias juntasse ao lateral, facilmente fazíamos 2 contra 1 nessa zona para poder sair
sair em superioridade numérica e sair limpo. Essa era uma das situações. A outra tinha a ver também com as viradas. Era um time que já no 4-3-3 concentrava muito. Se fizéssemos uma virada rápida do outro lado podíamos acelerar. E aqui também no 4-4-2 em Losango também tinha essa situação. Na dinâmica dos corredores laterais queríamos atacar um bocadinho mais a profundidade, e nessa profundidade era quando o nosso lateral tivesse a bola aberta, atrair o lateral deles para depois o nosso meia poder entrar aí nesse espaço, mais junto com o nosso centroavante. E por último explorar a zona vermelha, que era onde andou muito o Arthur e recebeu ali muitas bolas entre linhas, onde andaram também os nossos meias para depois daí poder acelerar o jogo e procurar a profundidade. Basicamente foi isso que fizemos, foi isso que procurámos, junto daquilo que eram essas dinâmicas do primeiro passo para a frente, quando a equipa ganhava a bola alta e depois conectava após a recuperação. E que basicamente tem a ver com os nossos comportamentos. Pedro, boa noite. Ana, boa do noite. Bragança em Pauta. A gente sabe que com a sua chegada, o time, apesar da maioria dos atletas já estarem aqui, é um time novo, em construção ainda, o primeiro jogo do campeonato. Eu queria que você fizesse uma avaliação, né? O que, no seu ponto de vista, é o principal ponto positivo da equipe hoje e se tem alguma coisa que você vê aí como um ponto negativo que precisa ser trabalhado para as próximas partidas. Bem, o que me salta à vista em termos positivos é claramente a atitude da equipa, é claramente a intensidade, a forma propositiva como a equipa quis jogar o jogo e jogá-lo à nossa maneira. Isso para mim foi fundamental e é uma marca que temos que levar sempre connosco. Eu acho que faz parte da marca Red Bull, ou seja, um jogo de energia, um jogo extremo, um jogo de risco que é direcionado para o ataque. Atacamos quando temos a bola e atacamos também quando não a temos. Mas há um outro terceiro momento que tem a ver o atacar o jogo. As substituições que fizemos foi porque vimos que havia obviamente algum desgaste, em particular na zona do meio campo. Havia também a possibilidade de ter que equilibrar o nosso corredor lateral direito, que era por onde o Corinthians estava a entrar um pouco mais, e com isto não baixar as linhas, mas manter a equipa compacta. Ou seja, a equipa, por querer manter o comportamento, 2 ou 3 ou 4 jogadores saíam na pressão, os outros ficavam para trás, a equipa alongou-se um pouco e isso fez com que o Corinthians pudesse ter explorado e ter chegado naqueles lances em que tiveram ali uns arremessos laterais seguidos, resultaram um pouco desse momento e dessa situação. Então aí nós temos que saber atacar o jogo e dizer, não temos condições físicas pelo desgaste de ainda ser o primeiro jogo em 2 semanas, de continuar intensamente a pressionar na frente. Então temos que estar compactos sempre para encontrar esses momentos. Isso é controlar o jogo, isso é atacar o jogo em termos defensivos. O outro momento é como terminou o jogo. Ou seja, de saber que temos a bola, saber controlar o jogo, isso é atacar o jogo e dizer agora é preciso acalmar, é preciso fazer a posse, é preciso retirar a iniciativa ao adversário para não lhe dar, dentro de 2 minutos que faltam para terminar o jogo, oportunidades de poder atacar mais a nossa baliza. Então é um pouco por aí, manter com grande intensidade os nossos comportamentos, encontrar esse momento em que temos que saber que não podemos pressionar, mas temos de estar juntos e depois saber como controlar e atacar o jogo. Mas estamos muito satisfeitos com os comportamentos da equipa e dos jogadores. Boa noite, Pedro. Boa Matheus noite. Pereira, Rádio Bragança e Bragança FM também, com mais Bragança. Pedro, gostaria de saber como foi esse primeiro contato com a torcida, essa festa toda, essa recepção dos torcedores e o estádio lotado. Como foi para você esse primeiro contato com o torcedor? Eu penso que uma das coisas que falámos na palestra foi nós que já estamos convencidos da forma do nosso jogo, que sabíamos que o estádio ia estar cheio, no sentido de tentar obter o reconhecimento da nossa torcida. E a nossa torcida também se identifica com um futebol que é intenso, que tem risco extremo e que gera entretenimento, não é? Mas queríamos o reconhecimento deles como? Na identificação com o nosso jogo, com a identificação com os nossos comportamentos, a identificação com a nossa identidade. E era aí que queríamos começar a ganhar o jogo por 1-0. Era aí, ligá-los em termos daquilo que estava a passar dentro das 4 linhas e a forma como eles se sentiam orgulhosos e estavam a identificar da forma como a equipa trabalhava. Penso que isso foi conseguido em termos dessa ligação, em termos dessa relação, e obviamente foi só o primeiro contacto, mas queremos levá-lo no tempo. Eu acho que para tornar isto um modelo ou
um comportamento padrão, temos que levá-lo repetidamente no tempo, e é isso que vamos querer, porque é isso que eles têm que nos exigir também dessa maneira. Mas estamos muito satisfeitos com isso, porque queríamos entrar no jogo também por aí. Penso que conseguimos, existiu essa ligação, e penso que as pessoas vão para casa hoje satisfeitas, com o desejo de poder voltar quando jogarmos de novo aqui em casa, para continuarmos com essa sinergia e juntos, Ale, sermos mais fortes. Boa noite, Pedro. Parabéns aí pela vitória, né? Estreando aqui no Brasil já com vitória, isso é bom sinal. A pergunta é, em menos de 14 dias para treinar o elenco, você já conseguiu sentir que eles absorveram tudo aquilo que você pretende daqui para frente? E haverão momentos em que a equipe não vai ter toda a intensidade. Alguns jogadores poderão se sentir desmotivados. Você também já está preparando algo para o emocional daqui para frente? Porque o início é bom, é gostoso, mas haverão derrotas, haverão tropeços. E como trabalhar com isso, se isso acontecer? Bem, desde o meu ponto de vista, tudo aquilo que são tropeços ou que são obstáculos tem que representar para nós um desafio. É claro que nada está já como um dado adquirido em termos daquilo que são os processos e os comportamentos. Eu diria que não estamos já na introdução, porque muitos destes comportamentos, de certeza, vocês já os viram o ano passado, se calhar um bocadinho menos, mas com grande frequência naquilo que foi a temporada de 21, não? E isso ajuda também na forma como é o transfer para essa aprendizagem. Mas eu diria que estas primeiras 2 semanas foram de introdução ou de primeira transmissão e assimilação dos conhecimentos. Daí até à consolidação e domínio ainda vai uma grande distância. Mas estamos muito satisfeitos. Não há um domínio, obviamente, de tudo, e aliás, quando houver, temos que encontrar novos estímulos para continuar a crescer, porque senão estagnação de estímulos leva à estagnação de resultados, seguramente, mas temos que continuar a caminhar nesta linha orientadora. O que é certo é que não podemos começar a trabalhar outros comportamentos enquanto estes ainda não estiverem dominados. Por isso queremos dominar muito bem estes para depois passar para outro tipo de situações e comportamentos. E tem sido interessante também a forma, em termos de confronto, uma das primeiras situações de confronto que nós vemos no jogo tem a ver logo com o sistema tático. Nós durante a pré-temporada enfrentámos o Sub-23, joga em 4-3-3 como nós, enfrentámos o São José, se não estou em erro, também joga em 4-3-3 como nós. Hoje enfrentámos uma equipa que joga 4-4-2 com o Losango. Na quarta-feira vamos enfrentar uma equipa que joga em 3-4-3. Então isto também nos ajuda para nós analisarmos todos estes momentos, para ter um transfer e que seja mais fácil, porque sabemos que vamos ter 3 dias para preparar jogos, agora em particular nestas 2 semanas, e quando não temos tanto tempo para treinar, facilita muito ter transferes onde fizemos as coisas numa determinada orientação. Então também é bom ter estes estímulos diferentes, estes enfrentamentos diferentes. Mas como lhe digo, agora é fundamental continuarmos com a assimilação dos nossos comportamentos, consolidá-los bem para depois poder seguir crescendo. Eu acho que essa é a base fundamental para podermos crescer e manter uma sustentabilidade. Pedro Caixinha, mister, aqui Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana, parabéns pela vitória. O lado direito do Bragantino foi o lado, na minha opinião, mais eficiente, o Hurtado junto com o Arthur, né? Tanto que o gol sai desse lado. Foi uma jogada que vocês trabalharam durante a semana? Foi algo que vocês trabalharam, o lado direito ofensivo, sufocar o Corinthians, pressionar o Corinthians, tanto que o gol sai assim do lado direito ofensivo? Pressionar sim. Eu penso que tivemos até momentos em que a bola teve muito do lado direito e podíamos ter dado uma virada para procurar o lado contrário, isto em particular na primeira parte, mas aquilo que trabalhámos nomeadamente durante a semana foram as dinâmicas dos corredores para que o nosso meia pudesse fazer as diagonais entre central e lateral, aproveitar esse espaço, mas aquilo que resulta do golo, a principal ação que resulta é o momento da recuperação, e esse momento de recuperação tinha a ver com os nossos 2 meias, porque a relação que existia no meio era uma relação de 4 contra 3, não é? O Losango tem 4 peças, o nosso meio campo a 3 tem só 3 peças, e se fizemos o encaixe das peças, há uma peça que é o volante que ficaria livre. Então procurámos ter em atenção como anular esse volante em termos dessas dinâmicas de poder pressionar
e não ficar em inferioridade numérica nesses momentos. E a ideia era que, quando a bola estava deste lado onde a recuperámos, quem tinha que fazer pressão sobre o volante era o nosso meia deste lado. Foi exatamente isso que aconteceu no momento da recuperação, e depois o primeiro passo para a frente fez a diferença, e a muito boa assistência e a grande definição do Arthur também, obviamente, concluiu toda a jogada.